no nome de Jesus. E a igreja diz: uma salva de palmas para Jesus. Os caras insistem aí nesses abraços coletivos. Isso não dá certo, não. Graças a paz, povo de Deus. Bom dia. Quantos estão tristes, diga amém. Meu Deus. Só para ver se estava acordado mesmo. Quantos estão alegres, diga amém. Glória a Deus por isso. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: Deus é bom. Agora olha para o outro lado, diga: Deus é bom. Agora pergunta para ele: você tem feito o que com isso? Fica essa pergunta aí, até o final do dia você se responde. Quem é que não me conhece aqui ainda? Jura? Jura? Eu cresci com jura. Quem é? Deixa eu ver aí, que não me conhece ainda. Tem uma galera aí, ó. Já fui apresentado aqui, mas eu queria me apresentar mais uma vez. Eu me chamo Elix Oliveira. Sou casado com a Jéssica Micaela. Ela não está aqui agora pela manhã. Ela até vinha, mas por motivo de forças maiores, chamado Brastemp, 12 quilos, roupas. Ela teve que ficar, mas à noite ela vai estar aqui. Tenho 3 filhos lindos: o Enzo Gabriel, a Maria Júlia, o Gael Luca. Sou supervisor aqui nessa igreja de uma rede top, Rede Renascer. Quem é da Rede Renascer aí? Essa rede maravilhosa que tem crescido na graça de Deus. E como foi bem falado aqui, as suas misericórdias têm nos sustentado, né, pastor Silva? Estou aqui na Nova Aliança há 6 anos. Esse ano agora faz 6 anos que eu estou por aqui. Meus irmãos, eu tenho vivido dias extraordinários no Senhor. O Senhor tem me permitido viver coisas que eu nunca imaginei viver. E tem sido maravilhoso poder compartilhar isso com os meus irmãos de rede, de célula, de igreja. Eu estou muito feliz em ver algumas pessoas aqui hoje. O Diogo, a Natália está ali. Deus continue abençoando vocês. Gerritson também, Yasmin. Louvado seja Deus. É muito bom quando a gente vê os nossos irmãos no culto, né? E a gente sabe que Deus tem algo para entregar para eles. Mas algo que eu tenho mais aprendido nesse tempo, irmãos, em discipulado com o nosso pastor, com os nossos irmãos de rede, de célula, e é algo que eu tenho mais exercido nesse tempo, com a graça e a misericórdia de Deus, é a servidão, é servir as pessoas. Porque outrora eu tinha uma necessidade enorme de ser servido, sabe? Eu me via nesse lugar, nessa posição de sempre ser servido. Isso acaba sendo algo natural do ser humano. O ser humano, ele gosta de ser servido, né? Ele gosta de ter pessoas, coisas ali ao seu dispor sempre que precisar. Isso é natural. Mas eu era um pouco acima do natural. Eu gostava demais de ser servido. Quantos aqui eram assim também? Eu sei que tem mais, mas amém. Não precisa levantar a mão, não. O Senhor sabe do teu coração. Mas eu gostava muito de ser servido. Isso foi algo que Deus tratou muito ao meu coração. Porque Ele falou assim: eu sei, meu filho, que você gosta de ser servido. E até hoje eu permiti isso na sua vida. Mas a partir de hoje você vai ser servo. Você vai servir. Eu falei: ô Jesus, estava tão bom. Mas meu irmão, quando a gente entende verdadeiramente o significado do servir em Cristo Jesus, é muito prazeroso. É bem mais prazeroso do que você receber. Porque quando você chega num culto, que você olha para as pessoas e você começa a lembrar daquele momento que você teve de discipulado com aquela pessoa, aquele tempo de mesa, aquela palavra de afirmação, aquela palavra de confronto. Porque tem, pensa numa igreja que tem confronto, irmão, é aqui? É ou não é? É. Aquela pizza no final do culto, aquele momento ali, aquela consolidação, e você vê aquela pessoa rompendo, crescendo no seu irmão. Não existe nada mais prazeroso que isso. É você saber assim que você pôde contribuir para que aquela pessoa chegasse onde ela chegou, e saber que ela ainda avançará mais. Faz parte do seu serviço, faz parte de quem você é em Deus. Amém?
E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Eu gostaria de pedir para os que podem ficar em pé. E nós vamos ler aqui o texto de João 13. João 13. Muito conhecido esse texto. O Evangelho de João, capítulo 13. Acho que a mídia vai reproduzir aqui também, em nome de Jesus. Mas, irmãos, o texto diz assim, a partir do versículo 1. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus, e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os nossos pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarias os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor, nós queremos te agradecer por essa manhã aqui na tua presença, na tua casa. Deus, muito obrigado pela vida de cada homem, de cada mulher, cada criança, jovem, cada família que aqui se representa. Jesus, muito obrigado pela tua doce presença aqui neste lugar. Mas eu te peço, continua conosco. E agora, através da tua palavra, Deus, que o Senhor ache o terreno mais fértil do coração de cada pessoa que entrou por essas portas. Que essa palavra não volte vazia, Senhor, não para a honra e glória dos homens, mas para a honra e glória do teu nome. Nós sabemos que o Senhor é o Deus das nossas vidas, e o Senhor é o Deus desse lugar. Então, Senhor, vem manifestando a tua glória aqui através da tua palavra. E que nós possamos entender nessa manhã que, acima de tudo, precisamos ser servos em ti, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Meus irmãos, como tema dessa ministração, eu coloquei bacia e toalha, o chamado para servir. E esse texto ele é muito forte, porque ele retrata muito nitidamente a realidade que Jesus sempre caminhou até a sua morte, que era de serviço, irmãos. Se você acompanhar as escrituras e ler com mais detalhes, você vai ver que do seu nascimento até o dia que o Senhor o recolheu, Jesus, ele só serviu. Ele só serviu do início ao fim. E Jesus, ele nos mostra que isso é possível. E é possível ainda fazer com alegria, porque Jesus, ele tinha alegria em servir. Ele amava servir, irmãos. E quando eu li esse texto, sabe, pastor Silvano, de João 13, eu fiquei materializando, assim, eu coloquei na minha mente, assim, uma mesa, 12 pessoas, e Jesus lavando os pés daquelas pessoas. Eu fiquei imaginando aquela cena ali, como deve ter sido lindo e poderoso para aqueles discípulos terem os pés lavados pelo próprio Deus. Imagina aí, irmãos, imagina aí. Mas o Senhor Jesus, ele estava nos ensinando algo bem mais profundo ali. Não apenas o fato de lavar os pés, mas o ato de servir e servir com alegria.
Aquela mesa estava posta ali na ceia. Estavam todos preparados para cear. Mas naquela época, irmãos, era da cultura judaica. Toda pessoa que ia cear na casa de outra pessoa, quando ela chegava, tinha uma pessoa específica para lavar os pés daquela pessoa. E geralmente era um escravo, alguém que trabalhava na casa, um mordomo, né? Não era o anfitrião mesmo, o dono da casa. Era alguém que tinha lá para poder fazer isso. E por incrível que pareça, não era permitido que fosse um judeu, porque um judeu não poderia lavar os pés de outro. Era como se fosse contra a regra daquele tempo. E eu falei, meu Deus do céu, o judeu não poderia lavar os pés de outro, que era um motivo de desonra, irmão, para eles. Então eles tinham os escravos de outras regiões que lavavam os pés ali. E se não tivesse escravo, o convidado de menor escalão, né? Por exemplo, um mais novo, vou usar esse termo assim, ele que lavava os pés dos outros. Mas aquilo ficou ecoando dentro do meu coração. Eu falei, Jesus se colocou nessa posição. Jesus, ele estava nos mostrando, irmãos, que o status, a posição, ela nunca vai ser maior do que a servidão. Nunca vai ser maior do que a servidão. Era o próprio Deus que estava ali. E nitidamente se via naquela mesa um orgulho muito grande. Se via naquela mesa entre os discípulos uma disputa muito grande, porque eles sabiam da cultura judaica. Eles sabiam que quem deveria lavar os pés de Jesus eram eles. Eles sabiam que aquele posicionamento deveria vir deles. Mas existia uma briga ali muito grande entre eles, mas nenhum quis ceder. E o mais incrível desse texto, se você analisar, é que Jesus ele vem quebrando isso. Sabe, Eduardo? Jesus ele vem rachando a mente mesmo dos discípulos, falando assim, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Eu vou mostrar para vocês como é servir de verdade. Por isso que ele fala, irmão, diz sua palavra, que aquele que quiser ser o melhor, sirva a todos. Aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos, irmãos. Nenhum dos discípulos se moveu ali para fazer isso. E é nesse momento que Jesus ele entra e quebra esse paradigma, essa disputa, essa luta entre os discípulos. E o primeiro ponto é: a bacia e a toalha revelam a nossa identidade em Cristo. Bacia e toalha revelam a nossa identidade em Cristo. O texto diz que ele sabia que tinha vindo de Deus. Ele sabia que ele era o próprio Deus. E que um dia ele voltara para Deus. Ele tinha identidade. Jesus tinha identidade. Ele sabia quem ele era e para onde ele iria. Mas mesmo assim ele falou assim: eu preciso, contudo, sendo Deus, mostrar para os meus irmãos que é necessário servir. Mesmo no mais alto escalão, mesmo no maior status, eu vou servir e eu vou ensinar para esses 12 aqui como é que faz. E meus irmãos, eu fico imaginando a cara dos discípulos quando Jesus colocou uma toalha na sua cintura e pegou uma bacia, hein, Diego? E eles devem ter ficado assim, ó. Porque, irmãos, eles sabiam quem era Jesus, irmãos. Eles sabiam quem era Jesus. E Jesus se ajoelhou e chegou em Pedro, creio eu que com toda delicadeza, você me dá teus pés aí, meu filho. Deixa eu te ensinar algo muito mais prazeroso e poderoso do que exercer um cargo. Deixa eu te ensinar algo mais poderoso e mais prazeroso do que ser líder de célula, do que ser ministro de louvor, do que tocar bem, do que falar bem. Deixa eu te ensinar algo mais poderoso do que ser o homem mais rico dessa terra. E é servir. Jesus ele estava nos mostrando ali, irmãos, que servir, o ato de servir, era mais poderoso do que qualquer outra coisa. E ele se coloca naquela posição de servo, de escravo mesmo, como eu falei aqui. Pela cultura judaica era isso. E as ferramentas, irmãos, que o Senhor nos entregou nesse tempo, não é a chave de um carro. Não é o Nubank lá cheio de dinheiro, 10 dígitos. Não é.
sabe? Não é a sua melhor posição dentro da empresa que você está aí, meu irmão. Eu não estou dizendo que você não deve subir e crescer, ser próspero, tá? Mas isso não é o ponto X da questão. As ferramentas que o Senhor nos entregou nesse tempo para vivermos com Ele e para Ele é bacia e toalha. É bacia e toalha. Talvez você possa imaginar e estar pensando aí no seu lugar, mas o Senhor não colocou ninguém do meu lado hoje para que eu possa lavar os pés. É aí que você se engana, irmãos. É aí que você se engana. Talvez você esteja tão vidrado em outras coisas. Talvez você esteja querendo se destacar tanto dentro da sua cela para ser reconhecido como um líder de treinamento. Talvez você queira estar se destacando aqui no Ministério do Louvor, aonde você estiver, no seu trabalho, enfim, dentro da sua família. E você está esquecendo de servir. Pois é. E Jesus, ele estava ali mostrando: ei, antes de você conseguir chegar em qualquer patamar, em qualquer status, você precisa servir primeiro. E quando Pedro viu aquela cena, ele falou: meu Deus, não, Jesus, não. É isso, o Senhor não vai lavar os meus pés. O Senhor não pode fazer, o Senhor é Deus. Isso é uma posição de escravo. Pedro, ele sabia exatamente que aquilo era o maior ato de serviço ali daquela época, da cultura judaica. Ele falou: não, Jesus, não, o Senhor não vai me lavar os pés. E Jesus falou: eita, Pedro. Sempre Pedro, né? Sempre Pedro. Acaba para questionar Jesus. Mas é incrível que ele foi o único que viveu coisas que nenhum discípulo viveu, viu? E Jesus fala: Pedro, ô Pedrão, vou te ensinar mais uma coisa. Se eu não fizer isso aqui, tu não tem parte comigo. Ele estava falando: Pedro, se eu não me colocar na posição de servo, como é que eu vou ensinar isso para vocês? Se eu não me colocar na posição de ser o menor, mesmo sabendo, Pedro, que eu sou o maior aqui, eu sou Deus, eu quero ensinar para vocês que é necessário que você sirva. É necessário que você sirva, Pedro. Pedro, eu sei quem eu sou. E a Bíblia vai dizer, Jesus, ele sabia quem ele era do Pai, ele voltaria para o Pai. Mesmo assim, ele se colocou na posição de servo. Ele disse: Pedro, eu preciso fazer isso. Pedro, eu preciso servir vocês aqui essa noite, porque vocês precisarão fazer isso lá na frente. E eu preciso ser o reflexo disso. Eu preciso ser esse espelho. Porque quando perguntarem lá na frente, Pedro, isso aqui eu estou imaginando que Jesus falou para Pedro, que quando perguntarem lá na frente, quando vocês fizerem a mesma coisa, vocês poderão dizer: Jesus Cristo nos ensinou esse ato de servidão. E Pedro ficou muito assustado com aquilo. Eu fico imaginando também a tensão que foi aquele momento, o climão que foi aquilo, né? Porque o próprio Deus lavando os pés dos discípulos. E até eu acho que eu ficaria: meu Jesus, como é que pode isso? Isso mostra também o quanto os discípulos ainda não estavam preparados, irmãos, para viver esse ato de servidão. Para eles ali, se você parar para prestar atenção, porque nenhum se posicionou para fazer isso, bacia e toalha era vergonha para eles ainda. Porque eles olhavam para aquele momento ali, para a atitude de Jesus com vergonha. Porque eles não colocavam a bacia e a toalha, que eram as ferramentas que o Senhor os tinha entregado, como prioridade. E eles olhavam e falavam: não, como é que pode isso? Era vergonhoso para eles, irmãos, a bacia e a toalha. E nesse tempo é o que mais a gente vê: pessoas com vergonha de servir uns aos outros, com medo, com receio. Ah, Senhor, mas eu não sei falar bem. Ah, Senhor, mas eu não sei chegar numa pessoa para falar do teu amor. Eu não sei conduzir isso. Quer ver? Você quer ver uma pessoa, um casal, vou usar esse termo, um casal entrar em crise mesmo, irmão? É quando eles começam a responder na cela e o líder chega: meu irmão, eu vejo você como um líder em treinamento. Vixe! É o quê, homem? Tem uns que falam até misericórdia. Misericórdia. Ou quando alguém do seu trabalho passa por alguma situação e você sabe que tem algo para poder agregar da parte de Deus, e você fica naquele impasse: caramba, será que eu vou? Será que eu falo? Será que...
faz parte também da sua identidade no lugar que você está. E Jesus, ele tinha identidade, ele sabia, porque o texto ele vai dizer que ele sabia que tinha vindo de Deus e voltaria para Deus, mas nem isso, irmãos, tirou do coração de Jesus a vontade de ensinar o ato de servidão aos seus discípulos. E eu pergunto a vocês nesse tempo, porque todos já receberam a bacia e toalha, o que vocês têm feito com essa ferramenta nesse tempo? Será que vocês têm usado mesmo? Hein, Catiane? Será? Será que a bacia e a toalha têm sido usadas nesse tempo, ou vocês colocaram lá debaixo da cama lá? Ah, o Senhor me entregou essas ferramentas, mas quando for o momento oportuno, né, irmã Valdenura? Aí eu vou usar e joga lá debaixo da cama. E o Senhor Jesus falando assim: meu filho, é agora, é para agora. É para agora. Todos aqui, se vocês pararem para pensar, todas as pessoas que estão aqui, do seu lado, perto, na sua família, tem uma pessoa que está precisando de você. Bacia e toalha. Bacia e toalha, irmãos, foi as ferramentas que o Senhor nos entregou nesse tempo. E eu retorno à pergunta: o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito com isso? Porque às vezes é muito cômodo a gente receber só para nós e guardarmos só para nós. Sabe? O Senhor tem derramado, e eu estou muito feliz com isso, uma porção de poder e glória na igreja, nas redes, nas células, muito forte. Mas isso não pode parar em nós, irmãos. Isso não é egoísmo da nossa parte como cristão. Estamos vivendo dias extraordinários. Eu tenho vivido. Quem tem vivido dias extraordinários no Senhor aqui? Levanta a mão aí. Levanta alto, irmão, que o povo vê aí mesmo. Eu tenho vivido dias extraordinários, mas eu entendo que isso não pode parar em mim. Porque se o Senhor me entregou bacia e toalha nesse tempo, Ele está falando assim: eu te entreguei uma ferramenta para que você vá adiante, para que você vá lá fora e sirva, assim como serviram você. Porque é muito bom a gente estar aqui, ó, 4 paredes, ar-condicionado, um tecladista bonitão tocando aqui. Essa parte aí foi só para te agradar. Né? Sair daqui vai ter um almoço na casa da irmã Melry, top. Eu creio que eu vou chegar lá um dia, irmãos. Mas isso é cômodo demais. É muito fácil o Jura servir o Elton, que é o líder dele de cela, e vice-versa. É muito fácil o Elton me servir, eu sou supervisor dele na rede. É muito fácil você servir o seu irmão de cela, que está sempre com você ali. Mas ei, é muito mais profundo que isso. Esses dias eu estava conversando com um casal de liderados, e a esposa indignada, falando assim: ele faz tudo com todo mundo. Ele tem tempo com todo mundo, conversa, mas comigo dentro de casa e com a família não tem. Eu falei: como é que pode um negócio desse? Isso, irmãos, nos mostra que tem pessoas do nosso lado morrendo, falecendo, indo embora, e a bacia e a toalha está guardada lá debaixo da cama. É necessário que nós venhamos tirar, sabe, a bacia e a toalha debaixo da cama, limpar, lavar a toalha e falar assim: agora eu vou servir verdadeiramente. Irmão, Jesus está voltando. E naquele grande dia, quando Ele olhar para você e falar assim: ei, me mostra aí a tua bacia, a tua toalha. Deixa eu ver o que você fez com as ferramentas que eu te entreguei nesse tempo. O que você vai dizer, irmãos? Essa é uma pergunta que deveria nos deixar tristes nessa manhã. Porque de fato, nós precisamos evoluir nisso, irmãos. As ferramentas já foram entregues. Nós quem somos muito orgulhosos para poder fazer o ID. Minha família já está aqui caminhando, eu já faço parte de uma cela, domingo eu estou no culto. Para mim já está tudo certo. O mundo lá fora que se exploda. É muito mais que isso, irmãos. Bacia e toalha são as ferramentas de quem já entendeu
que tem identidade em Cristo Jesus. Ontem eu estava no aniversário do Leno. Ever Leno é um líder da célula Efraim, na Rede Renascer. E ele falou algo que deixou meu coração muito alegre. E aquilo eu entendi que o caminho que estava sendo trilhado era o caminho certo. E ele falou assim: eu louvo a Deus pela vida do Alex e da Jéssica, pela vida do pastor Eliabe e pela vida da pastora Jéssica, que nesse tempo tem se colocado na posição de servos. E isso tem escorrido para a Rede Renascer. Eu tenho aprendido a servir com eles. Meus irmãos, isso nos mostra que pessoas, elas olham para nós e precisam enxergar serviço. Precisam enxergar bacia e toalha. Precisa saber que eu vou até Carol porque eu sei que ela tem uma palavra ao meu coração. Eu vou até Priscila porque eu sei que Priscila vai ter algo para agregar na minha vida espiritual. Eu vou até Gabriel porque eu sei que ele tem uma palavra da parte de Deus para entregar para mim. E ele vai me ajudar. Eu vou até o Elton. O Elton é sempre pronto, porque eu sei que ele vai me ajudar. E as pessoas precisam enxergar assim mesmo, irmãos. Bacia e toalha. Aí eu faço outra pergunta: o que as pessoas têm enxergado quando olham para você? Bacia e toalha ou orgulho? Bacia e toalha ou soberba? Bacia e toalha ou individualidade? Ah, meu irmão. Jesus, ele estava quebrando ali, rachando a mente dos discípulos, falando assim: ei, se eu não fizer isso e se vocês também não fizerem, nem adianta. Nem adianta. Você pode ter lido a Bíblia 50 vezes inteira. Você pode estar todos os cultos, todas as celas, servindo em todos os departamentos da igreja, fazendo tudo. Mas existem pessoas lá fora ainda que não me conhecem. Se existem pessoas lá fora ainda que não ouviram falar de mim, não estão vivendo aquilo que você tem vivido, ainda está faltando bacia e toalha. Diga glória a Deus. Diga mais alto: glória a Deus. E o segundo ponto dessa ministração: o serviço quebra o orgulho. Diga assim bem alto: o serviço. Mais alto: o serviço quebra o orgulho. Na cena ali, se vocês prestarem atenção, os discípulos, eles queriam o trono. Eles estavam ali naquela pretensão de alcançar o trono. Mas Jesus, ele estava mostrando para ele: para você poder chegar até ali, que vocês chegarão. Nós chegaremos, amém? Todos nós, em nome de Jesus. Para vocês chegarem até aquele lugar ali, você vai precisar primeiro, se inclinar, lavar os pés. Porque aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Jesus, ele estava quebrando o orgulho ali dos discípulos. Porque para lavar os pés, irmãos, era necessário que se inclinasse, se fosse para baixo. Se colocar numa posição inferior às outras pessoas. Sabe o que tem matado muito crente? Querer estar acima de todo mundo. Se achar superior. Eu já sou líder de cela. Só falta fazer uma camisa: eu sou o líder de cela. Não, eu já canto no ministério de louvor. Me respeita, rapaz. Eu já sirvo na mídia. Já danço já na igreja. Que é isso? Eu já tenho uma posição. Meus irmãos, Jesus está olhando para você e fala assim:
Ele não vai falar com essas palavras, mas eu falaria: eu não estou nem aí para a sua posição. Isso não me enche os olhos. Meus irmãos, o que enche os olhos de Jesus e faz Ele ter contentamento em nós é o quanto nós temos servido as pessoas nesse tempo. É o quanto nós temos nos doado nesse tempo. Porque, irmãos, para que outras pessoas possam viver, a gente tem que morrer. Será que você já parou para pensar nisso? Para que outras pessoas possam viver, nós temos que morrer, porque nós vamos nos doar. É igual Cristo. Nós vamos nos doar. Irmão, você vai ficar cansado, você vai perder sono, vai ficar, meu irmão, sem dinheiro, vai ser assim. Vai ser assim. A gente quer muito comodismo nesse tempo. E Jesus não... Pode pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Jesus não nos prometeu que seria cômodo esse evangelho. Jesus não falou assim: meu filho, vai, faz o ID, que toda noite vai ter um travesseiro de penas de ganso para você reclinar a sua cabeça. Ele falou: não, ó, você quer vir após mim? O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Vai ser assim para você também. É isso que você quer? Vai assumir esse compromisso? Então vamos. Foi isso que Jesus falou. Mas muitos de nós, irmãos, queremos o comodismo do evangelho. Isso não existe. Não existe. E muitas pessoas aí fora, e muitas igrejas pregam isso. O evangelho cômodo, que se adapte ao meu coração, à minha realidade. Hoje eu vou falar sobre, eu quero ouvir sobre, como o pastor Diogo, ele falou, não sei se foi aqui ou se foi na série. Eu quero ouvir uma palavra hoje sobre um carro novo. Aí ele vai lá no YouTube. Palavra de Deus sobre ganhar um carro novo. Aí tá lá um coach, né, espiritual. Você vai ganhar a chave num carro. Ele: eita, Jesus, é pra mim. Não, eu quero hoje uma palavra sobre ser promovido no meu trabalho. Aí vai lá. Aí tem lá outro coach falando assim: tempo de cantar chegou. Levanta a tua mão que em 3 dias teu patrão vai te ligar dizendo que tu foi promovido. Recebe? Tem cuidado. Irmãos, fujam desse evangelho cômodo. Fujam. Eu passei muito tempo, irmãos, querendo um evangelho que se adaptasse à minha realidade, ao meu querer, às minhas necessidades pessoais. Quando eu entendi que o evangelho realmente era bacia e toalha, eu falei: eu estava todo errado. Eu estava fazendo tudo ao contrário. Eu preciso servir primeiro para ser servido depois. Isso se eu for servido. Tem isso também, tá? Porque Jesus serviu a todos, mas nem todos serviram a Ele. Jesus estava nos mostrando mesmo que é necessário viver dessa forma. E o orgulho dos discípulos era tão grande que nenhum, pastor Silvan, me perdoe, se posicionou para lavar os pés dele. Quando ele tomou aquela decisão, aí que veio o start. Porque Pedro falou: ei, quem era para estar lavando os teus pés era eu, quem era para estar servindo era eu. Já era tarde, Jesus já tinha tomado o posicionamento. Mas até nisso Jesus o exortou e falou assim: ei, se eu não fizer isso, Pedro, tu não vai ter parte não. Eu preciso te ensinar isso aqui, porque lá na frente vai ter pessoas que você vai ter que fazer o mesmo. Tem pessoas hoje que você está precisando baixar, lavar os pés e ensinar verdadeiramente o sentido do evangelho. Jesus, ele estava nos mostrando ali que o ato de servir não é empurrar de goela abaixo, não. Abra a boca aí, toma a Bíblia, toma a palavra, não. E foi um ato simples, irmão. Se você parar para prestar atenção, é um ato simples isso, mas de uma magnitude poderosa. Sabe? Foi tão sobrenatural ali para Pedro naquele momento que ele falou: Jesus, então não lava só meus pés, não, lava meu corpo inteiro. Pedro estava falando a Jesus: a partir de hoje eu vou te servir em espírito e em verdade. De toda a minha alma, todo o meu coração, de todo o meu entendimento, eu vou te servir. E eu vou servir pessoas também. Meus irmãos, no reino de Deus, o lugar que se destaca é o lugar de serviço. O lugar que se destaca é o lugar de servidão.
Talvez hoje você esteja buscando no reino de Deus lugares mais altos, lugares de visibilidade. Isso eu estou falando para você, o lugar que eu quero para você e que eu tenho para você é o lugar de serviço. É o lugar onde tem bacia e tem toalha. É o lugar onde você vai precisar se inclinar para lavar os pés de pessoas. É o lugar onde você vai ter que se fazer o menor. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Naquela cena toda ali, eu lendo essa passagem, eu comecei a pensar, Jesus ele era tão poderoso, ele nos ensinava em uma simplicidade tão grande, que ele lavou até os pés daquele que o trairia, irmãos. E eu fiquei com aquilo martelando. Bem lá atrás, falando, Jesus já sabia que Judas ia trair ele, mas como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai lavar os pés de um cara desse? Vai trair, vai morrer, meu Deus, não. E Jesus falando assim, Alex, nesse evangelho vai ter pessoas que vão lhe trair também. Vai falar mal de você. Não vai lhe aceitar como uma liderança. Vai exigir mais do que você pode oferecer, vai ter. Mas mesmo assim, mesmo com todas essas dificuldades, você vai servir essa pessoa. Eu falei, eita Deus, duras são essas palavras. Mas irmãos, porque como eu acabei de falar, servir quem nós gostamos e quem vai ser recíproco é bom demais. É muito bom, irmãos. Fazer algo por alguém que a gente sabe que também pode fazer por nós e vai fazer por nós é muito bom. Mas vocês têm feito coisas por pessoas que têm traído você? Tem falado mal de você? Você tem feito coisas pelaquela pessoa que você sabe que nesse tempo não faria o mesmo por você? Será? Porque Jesus ele estava fazendo isso. Jesus ele estava mostrando ali para Judas, ó, eu sei quem é você, quem está em você e o que vai acontecer depois disso aqui. Mas mesmo assim eu vou te servir porque eu vim para isso. Mesmo assim eu vou te servir porque eu vim para isso. E ele lavou os pés de todos os discípulos. Meu irmão, um traiu, o outro negou, outros foram embora quando Jesus morreu. Jesus sabia de tudo isso, irmã Valdenora. Tudo o que aconteceria, mas em momento algum ele titubeou em lavar os pés dos discípulos. Em momento algum ele falou, não vou lavar teus pés, Pedro, porque amanhã você vai me trair. Eu não vou lavar seus pés, Judas, porque você vai me entregar às autoridades e eu vou morrer. João, Tiago, entre outros, eu não vou lavar os pés de vocês, porque vocês irão embora quando eu morrer. Ele falou, não. Independente da resposta errada que vocês vão dar daqui a pouco, eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso servir vocês e mostrar para vocês que é necessário viver como um verdadeiro servo nesse tempo. Irmãos, vamos parar. A gente precisa parar de medir as pessoas. A nossa forma de ajuda, de servir, vai de acordo com aquilo que nós medimos as pessoas às vezes. Deixa eu ver aqui, irmã Valdenora. Deixa eu ver o que ela já fez por mim. Deixa eu ver no que isso vai agregar. Será que ela faria o mesmo por mim? Ah, sim? Então vou fazer. Ah, jura? Deixa eu ver aqui se... Não, então não vou fazer. A gente faz as coisas hoje servindo as pessoas, medindo elas. Agora deixa eu te perguntar, se Jesus fosse fazer as coisas por você, medindo você, como é que seria? Diga misericórdia, irmão. Que ele não faria nada não. Jesus, meu Deus. Se Jesus olhasse para você e falasse assim, deixa eu olhar o coração do meu filho, da minha filha, para ver se merece a minha misericórdia e o meu amor mesmo. Irmãos, nós já estaríamos mortos. Com certeza. Com certeza. Mas sabe o que é incrível? É que nós fazemos os mesmos com as pessoas.
Nós olhamos para as pessoas e nós começamos a medi-las. E na medida que a gente vai medindo elas, a gente vai colocando o nosso serviço. Meu ato de servidão com eles vai só até aqui. Com eles é difícil mesmo, você. Meu ato de servidão com essa pessoa só vai até aqui. Impondo limites no serviço, irmãos. Jesus não fez isso, não. Vocês têm noção que depois daquilo tudo, depois de lavar os pés, enxugar, deixar bem limpinho, cear, servir todos eles, ele foi traído, ele foi entregue, ele foi morto, foi negado. Vocês têm noção disso, irmãos? Jesus, ele estava nos mostrando ali que, a gente precisa parar de olhar para as coisas que podem acontecer, colocando possibilidades. Jesus, ele estava falando assim: meu irmão, para com isso, para de estar medindo as pessoas. Só vai e serve, independente da resposta errada dessa pessoa ou não. Sirva. Sirva. O orgulho, ele tem quebrado os atos de serviço na mente dos cristãos. Porque raça orgulhosa é o crente, viu? Eu não. Eu lembro de 1520 que essa pessoa fez isso comigo. Principalmente o marido e a mulher, né? Tá tudo bem, na hora de servir. Você lembra? Você esquece, mas eu não esqueço não. Quem bate esquece, mas quem apanha é normal. Mas é. Aí fica, como o pastor Eliabo fala, desenterrando o defunto, né? Fica medindo as pessoas para poder servir. Orgulho, irmãos. Orgulho. Quebrando, matando crente. Jesus, ele está nos mostrando que isso aí não faz parte do reino. Isso aí não faz parte do que ele tem nos ensinado, do que ele já ensinava lá atrás. Jesus, ele estava nos ensinando que independente de todas as respostas negativas e erradas que nós teremos, porque nós teremos, sim, é necessário que nós sirvamos, e sirvamos com excelência. Porque o ato de baixar, lavar os pés, secar, deixar tudo bonitinho, cear logo após, servindo a todos, era um ato de excelência no servir. E Jesus, ele fez isso. Quantos estão entendendo isso aqui? Diga amém. Glória a Deus. Terceiro ponto dessa ministração. O ministério da toalha é o amor prático. Anote aí, o ministério da toalha é o amor prático. Jesus, ele não apenas pregou sobre o amor, ele foi o próprio amor. Porque como eu falei agora, ele lavou os pés de quem o trairia, de quem o negaria, de quem iria o abandonar logo após. Mas em nenhum momento, John, ele falou assim: eu não vou fazer. Pelo contrário, ele falou: vou servir. Eu vou fazer porque foi para isso que eu vim. O verdadeiro servo não escolhe quem vai servir, ele simplesmente vê a necessidade do outro e move-se pelo amor de Cristo. Meu irmão, falo isso porque já aconteceu comigo. Eu já fui essa pessoa. Na minha família teve uma situação com o meu irmão, isso há muitos anos atrás, uma situação financeira muito difícil. Ele estava passando por necessidade, ele tinha um filho pequeno. Eu não me orgulho de dizer isso, irmão, mas eu estou trazendo isso aqui para você, porque talvez possa ser a sua realidade. Ele tinha um filho pequeno e ele falou com algumas pessoas da família: estou precisando desse dinheiro aqui para poder comprar algumas coisas aqui para casa. E na época eu trabalhava com música, eu ganhava muito bem. E eu tinha uma rixa com esse meu irmão. A gente teve um desentendimento, coisa de irmão, né? Irmão sempre tá arengando conta. Até amanhã chegar e dar uma lapada. Mas eu tinha uma rixa com esse meu irmão. E eu tinha o dinheiro para poder emprestar ele, sobrando. E ele mandou uma mensagem. Na época eu era magro, tá, irmão? E meu apelido nos meus irmãos é magro até hoje.
E assim, Senhor, vem com providência na vida do Alex, emagrece ele de novo. Pela fé. Minha esposa, ela acha linda, amém. E ele falou: Alex, eu tô precisando de uma grana, cara. Tu tem pra me emprestar? Na hora, irmão, eu falei: tenho não. Não tenho. Mas eu tinha. Eu tinha e não ia me fazer falta nenhuma. Porque eu lembrei daquela situação que nós tivemos lá atrás. E o orgulho era grande demais. Mesmo sabendo de toda a realidade que ele estava vivendo. Ruindade, eu era ruim, irmão. Era ruim. Era ruim. E aquilo ficou muito latente dentro de mim. Eu falei: meu Deus. Depois que eu comecei a entender o evangelho, tive a revelação. Fiz um encontro com Deus. E ali, uma das minhas tarefas, que eu contei isso no meu encontro, era falar com esse meu irmão. Falei: caramba, como é que eu falo isso com esse cara depois de tantos anos? Mas aquilo moveu o meu coração, irmão, de uma forma, sabe? Eu falei: ei, gente, preciso te falar algo. Lembra daquele dia que tu me pediu um valor emprestado e eu disse que eu não tinha? Eu estava com raiva de tu. Eu tinha o dinheiro, eu tinha até para te dar, mas por conta daquela situação, e fui, sabe, falando para ele, explicando, eu não fiz como eu deveria fazer. Mas eu quero te pedir perdão, meu irmão. Eu quero te pedir perdão porque naquele dia eu não te servi como eu deveria servir. Quantos de nós já não fez isso? Quantos de nós deixamos o orgulho falar mais alto na hora de servir os nossos irmãos? As nossas esposas, maridos, filhos, pais e mães, irmãos de célula, irmãos de trabalho, enfim, de qualquer outro lugar, por conta do orgulho. Quantos de nós, irmãos, não temos feito a mesma coisa? Ei, a gente vai servir até aqueles que nós estamos com raiva mesmo, tristes, que falaram, que zombaram, ei, irmãos, não cabe a nós julgá-los e medi-los. Não cabe a nós. Porque quando nós nos colocamos na posição de juiz, nós saímos da posição de filho. Isso é salvo quem é filho. O Senhor está nos ensinando algo aqui. É necessário quebrar o orgulho e servir. E eu falei com ele chorou, eu chorei de um lado, ele do outro. Eu falei: meu irmão, me perdoe em nome de Jesus. Eu não conhecia Jesus não. E eu me deixei levar pelo orgulho. E o Senhor está quebrando o orgulho de homens e mulheres aqui nessa manhã. A partir de hoje, irmãos, você vai ter um entendimento real do que é servir. E eu não estou falando sobre dinheiro não, irmãos, aqui. Eu não estou falando sobre dinheiro, eu estou falando sobre um coração grato e servo. Porque nem tudo é sobre dinheiro. E outra coisa que desestabiliza o crente é dinheiro. Quando fala em dinheiro, é necessário servir sem colocar limites. É necessário servir como Jesus serviu. Essa manhã é a manhã que o Senhor está nos fazendo refletir sobre essa situação do serviço. Nos fazendo entender quem verdadeiramente somos nele nos atos de serviço. Porque, irmãos, atos de justiça também exigem serviço. É simples. A sua célula hoje estava responsável por trazer um alimento, não é isso? Quantos trouxeram? Não precisa responder. Quantos se movimentaram para fazer isso? Quantos tiveram um coração de servo e falaram assim: eu sei que vai ter pessoas que vai precisar desse alimento aqui. Meus irmãos, eu falo isso sempre. Eu já fui muito abençoado pela cesta básica aqui da igreja. Eu já fui muito abençoado. E o dia que eu precisar, eu sei que eu vou ter aqui. Mas não é sobre o alimento, irmãos, é sobre o coração de servo. É sobre o coração de servo, é sobre você se posicionar e falar assim: ei, eu não sei nem quem vai receber esse alimento aqui. E também não me diz respeito, mas eu vou fazer, porque eu sou servo, eu sirvo. Essa é a minha posição. Atos de justiça, Paulo, exige serviço. E talvez você ache muito simples isso, mas não é. Essa questão dos alimentos é muito séria, irmãos.
Muitas famílias são abençoadas pelo alimento que você traz. Você sabia disso? Que você está servindo pessoas através daquele quilo de arroz, de feijão, de macarrão. É necessário servir. Olha para o irmão que está do seu lado e fala forte: é necessário servir. Olhe para o outro lado agora e fale: é necessário servir. O cenário atual no mundo, o mundo nos impulsiona a ter status. Está no topo, visto, ter muito poder aquisitivo, palcos. Eu tinha esse sonho, irmãos, de gravar um CD e ser um cantor famoso. Deus olhou para mim assim e disse: tu pequeno desse jeito, tu vai para onde, tamboreta? Mas eu tinha esse sonho, eu queria os palcos, eu queria os holofotes, eu queria ser visto, eu queria ser servido. Aí Jesus falou assim: ei, joga essa guitarra fora, que a partir de hoje tu vai ser pescadores de homens, tu vai me servir. Bacia e toalha, Alex, para a tua vida. A guitarra virou uma bacia e uma toalha, virou anzol. Naquele grande dia, quando o Senhor olhar para nós e falar assim: mostra-me tuas mãos, Ele está falando sobre serviço. Ele está falando assim: deixa eu ver aí, pastor Silvan, o quanto você me serviu lá na terra. Deixa eu ver, pastora Luciane, mostra-me tuas mãos, tuas obras, teus atos de serviço. Deixa eu ver, Thalita, Priscila, teus atos de serviço. Estenda a mão assim, todo mundo assim, ó. Jesus está assim na tua frente. Todo mundo, irmão, assim. Ei, meu Deus, vocês estão acordados? Jesus está falando assim: deixa eu ver as tuas mãos, o quanto você tem servido nesse tempo. O quanto você tem servido a mim, servido pessoas nesse tempo. E a minha oração nessa manhã é que o Senhor venha quebrar o nosso orgulho, e que o ato de serviço, irmãos, seja enraizado no nosso coração todos os dias. Porque foi assim que Ele viveu. Até o dia da sua morte Ele serviu. Porque naquele dia, já morrendo, Ele falou: Senhor, perdoa eles. Perdoa eles, que eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não entenderam ainda o que é servir. Eles não entenderam o que é servir. E por isso, papai, eu estou aqui nessa cruz por eles. Eu queria que você se colocasse de pé. O Senhor Jesus está enraizando hoje no nosso coração atos de serviço. O Senhor Jesus está nos fazendo entender o real significado do servir a Ele nesse tempo. Não é sobre dinheiro, não é sobre poder aquisitivo, os bons carros, casas enormes, mansões. Não é, irmãos, é sobre pessoas. Eu queria que você pegasse na mão do irmão que está do seu lado. E que você começasse a pedir aí agora: Senhor, vem sobre a minha vida com o entendimento do que é servir. Vem sobre a minha vida, Senhor, com o entendimento do que é servir. E não só a mim, nem a minha casa, mas as pessoas lá fora também. Atos de serviço. Orgulho que está sendo quebrado aqui nessa manhã. Posicionamentos diferentes a partir de hoje. O entendimento de que para servir é necessário
pensamento que eu preciso ser servido, irmão. Nós precisamos servir uns aos outros. Senhor, derrama aqui agora na tua igreja. Derrama uma onda de arrependimento, Senhor Jesus. Porque muitas das vezes nós podemos servir uns aos outros e nós não fazemos. Vem com teu arrependimento sobre nós aqui nessa manhã, Jesus. Nos faz entender o verdadeiro ato de serviço aqui nessa manhã, Jesus. Eu nem me sinto incomodado, então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Escute isso. Enquanto eu ministrava, o Senhor Jesus falava no meu coração: existem famílias que estão precisando apenas disso, de um pequeno gesto de atos de serviço. E tem pessoas aqui que são essas ferramentas. Tem pessoas aqui que já estão com as bacias e com a toalha na mão. E se você entende isso hoje, que você pode e quer ser ainda mais servo, eu queria convidar você aqui à frente. Senhor Jesus, eu entendo nessa manhã que eu preciso servir ainda mais. Eu entendo nessa manhã, Jesus, que eu preciso servir ainda mais. Eu entendo nessa manhã que o que eu tenho feito ainda é pouco comparado ao que o Senhor já fez na minha vida. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha compaixão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Sou mais prisioneiro. Eu sou o vaso. Diga. Tu és o oleiro. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Com seus olhos fechados, escute isso. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Eu vou repetir para você. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. O evangelho é bacia e toalha, irmãos. Bacia e toalha, Laura. É o que vocês têm feito nesse tempo. Bacia e toalha, Deus. O evangelho de Cristo é bacia e toalha.
toalha, Jussara. É bacia e toalha, Dudu. É bacia e toalha. É bacia e toalha, Ezequiel. É serviço. Quebra o nosso orgulho nessa manhã, Jesus. Nós queremos te servir, servindo pessoas. Levante suas mãos o mais alto que você puder e repita isso comigo. Senhor Jesus, nessa manhã eu te peço perdão, porque por algum momento na minha caminhada o orgulho tomou conta do meu coração. Eu deixei de servir pessoas, eu deixei de amar, deixei de te servir, Jesus. Mas nessa manhã eu renuncio tudo isso e eu digo: Senhor Jesus, o meu coração é teu, as minhas vontades são as suas vontades. Eu quero te servir, servindo as pessoas, assim como o Senhor nos ensinou. Senhor Jesus, quebra nessa manhã tudo aquilo que me impede de te servir verdadeiramente, e que eu saia desse lugar compreendendo que eu não sou nada além de servo. Servo, servo, servo. Repita isso: servo, servo. Diga mais alto: servo, servo, servo. Eu sou servo. Diga isso: servo. Eu sou servo. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Eu sou servo. Jesus, eu sou servo. Quantos aqui entenderam essa ministração nessa manhã? Quer entregar a sua vida